Bem-vindos, alunos e alunas, à nossa aula de filosofia, aula em que nós estamos tematizando, refletindo e questionando tudo aquilo que nos cerca. A política entrou como ferramenta de reflexão nas nossas aulas de filosofia e a partir de alguns pensadores, a partir de algumas perspectivas, a partir de algumas políticas e regimes que surgiram e surgem atualmente, nós estamos refletindo, filosofando e interagindo. Eu trago para vocês hoje o pensamento político da filósofa alemã de origem judaica Hannah Arendt. Essa filósofa ela se torna muito importante para que no nosso dia a dia a gente possa questionar algumas coisinhas. Por isso, vamos pensar. Olha só, certos acontecimentos nos fazem questionar o comportamento humano, bem como nos fazem buscar ou pôr em xeque nossa humanidade. O Holocausto, por exemplo, é um desses acontecimentos, como tantos outros que vemos ocorrer até hoje. A partir dele é possível refletir. O que nos torna humanos? Como a política pode nos ajudar nesse processo? A política ainda é importante ou é algo com que a sociedade não pode mais contar? Essa pergunta ela é muito profunda. Nós podemos ainda ter esperanças na política? Será que nós ainda podemos confiar na política a ponto de nos adequarmos, a ponto de entendermos a política como uma ferramenta que pode nos humanizar ou desumaniza? Será que a política tem sido motivo só de brigas, intrigas e oposições entre nós? Ou nós conseguimos ver na política uma perspectiva diferente, uma perspectiva que nos humanize e que nos coloque diante de uma situação mais humana? A própria Hannah Arendt, então, vai trabalhar com isso. Ela nasce em Linden, na Alemanha, em 1906. Ela é de uma família judaica, de uma família judia. Ela estuda filosofia na Universidade de Marburg, juntamente com o filósofo Martin Heidegger. Tá? Ela se torna, então, aluna do Martin Heidegger. E é claro que ela vai vai trabalhar de modo muito forte e até que o seu trabalho se encerre em 1975, que foi o ano de sua morte. A Hannah Arendt é uma pessoa que passou por duas grandes guerras. Todo o seu trabalho, todo o seu processo, toda a sua filosofia, ou seja, é fruto de uma experiência vivida, a ponto de ela sofrer a perseguição do nazismo. Um nazismo antissemita, essa visão estereotipada que existia dos judeus. Então ela é perseguida, ela é proibida de lecionar em qualquer faculdade do país, inclusive, justamente por ser de origem judaica. Ela perde o exercício de sua própria profissão. Então o seu pensamento, como a gente já diz, é fruto de reflexão e de pura experiência. Ela vive essas duas grandes guerras e ela observa tanto internamente quanto externamente. Ela tem essa perspectiva, essa vida, essa visão de dentro e de fora. Quando ela ainda estava na Alemanha e sofre perseguição, e vê as barbáries que estavam sendo cometidas dentro da própria Alemanha. E quando ela vai para a França e para os Estados Unidos, quando ela se refugia nesses países e ela começa a observar os acontecimentos de fora, aquilo que chegava as informações a ela, se torna uma pessoa apátrida durante muitos anos. O que é uma pessoa apátrida? É uma pessoa sem pátria. E uma pessoa sem pátria é uma pessoa sem direitos e sem deveres, que não tem direito à educação, à moradia e a nada. Então, ela tem a sua cidadania reconhecida somente em 1951 nos Estados Unidos, para que ela passe a entender, a se entrosar enquanto cidadã. Vamos dar uma olhadinha no fragmento da própria Arendt, quando ela diz o seguinte: do mesmo modo como as vítimas nas fábricas da morte ou nos poços de esquecimento já não são humanas aos olhos de seus carrascos, também essa novíssima espécie de criminosos situa-se além da própria solidariedade do pecado humano. O que a Hannah Arendt quer dizer? O nazismo, o fascismo, a perseguição aos judeus desumanizou os seres humanos. As pessoas, elas não eram vistas mais como pessoas, os judeus não eram mais vistos como seres humanos. Não é à toa que eles não tinham mais nome, eles recebiam números e eram conhecidos por seus números. Eram pessoas que, por não serem humanas, sofriam todos os tipos de atrocidades. É essa realidade que a Hannah Arendt então vai refletir. Outra questão de reflexão importante para a gente pensar: os seres humanos acostumam-se com o mal? Será que estamos acostumados com o mal, assim como aqueles que viveram o nazismo e o fascismo pareciam estar?
Onde está a nossa capacidade reflexiva, que nos caracteriza como animais racionais e nos diferencia dos demais? Ela começa então a questionar aonde a humanidade foi parar no momento em que esses atos horrendos aconteciam. O que aconteceu para que alemães e italianos permitissem que todas aquelas tragédias, o Holocausto, a morte de pessoas, o assassinato, o empobrecimento humano ocorresse? Então ela vai sair com a teoria do mal radical. Ela vai dizer que a guerra, infelizmente, ela proporcionou aos seres humanos uma inversão de valores, o certo pelo errado, a troca do não matar pelo matar. Então tudo se torna permitido. O mal passa a ser visto como uma coisa necessária. A pessoa então concordava, seguiam e praticavam os novos valores sem nem mesmo pensar. É aqui que ela trava o seu exercício mais profundo. A ausência de crítica, a ausência de pensamento. O que a Hannah Arendt propõe é que as pessoas eram maldosas, aceitavam aquelas situações justamente porque deixaram de pensar, deixaram de refletir, deixaram de lado aquilo que há de mais importante, de mais sublime, de mais magnífico no ser humano, que é o exercício do pensamento, que é o exercício racional. Na sua obra A Condição Humana, ela vai então propor essa ideia. A condição humana, segundo a filósofa, é representada pelas formas de vida que os seres humanos adotam. Nós adotamos formas de vida, nos adequamos a essas formas de vida e temos ela como normal. Logo, reflexão, refletir, pensar sobre as coisas se faz fundamental. Por quê, professor? Evita que nós tomemos decisões que são profundamente amargas aos seres humanos. Evita que nós tenhamos posturas inadequadas que prejudicam a nós mesmos e aos próprios seres humanos. A capacidade reflexiva, a capacidade do pensar se torna um fator elementar e fundamental para que nós não tenhamos e não caiamos mais uma vez, que nós não façamos novamente os mesmos erros do passado. Pensar nos faz entender, nos faz refletir e evita que os erros aconteçam. Por isso, reflita. Quais são as formas de vida que temos adotado que nos são prejudiciais? O que você tem feito da sua vida que prejudica a você mesmo e a outros seres humanos? Quais são os vícios? Quais são as atitudes? Quais são as posturas? Qual o modo de falar? Quais as reflexões que muitas vezes se tornam prejudiciais para a nossa vida? Reflexões essas que acabam afetando a nossa vida e afetando a vida do outro, afetando a vida daquele que, por sua vez, está lá no todo do ser humano justamente para conviver contigo. De modo, eu agradeço e aguardo vocês na próxima aula.